A presidente Dilma ironizou a proposta apresentada pelo senador Waldir Raupp, da Executiva Nacional do PMDB, de aprovação de uma mudança na Constituição para que sejam realizadas eleições gerais para todos os cargos em outubro deste ano. Durante a entrevista realizada na base aérea de Brasília, a presidente disse ainda que não vai fazer nenhuma reforma ministerial antes da votação do pedido de impeachment contra ela no plenário da Câmara dos Deputados. Além disso, Dilma reiterou seu otimismo em relação ao resultado da votação do processo de impedimento contra ela. Por fim, a presidente discordou ainda de notícias divulgadas na imprensa de que o PT teria sido o partido que mais perdeu prefeitos por causa das denúncias. Segundo ela, na Câmara, por exemplo, isso não é verdade, porque o PT se manteve estável. E o presidente do Senado, Renan Calheiros, disse ver com bons olhos uma proposta sugerida pelo senador Waldir Raupp de fazer essa eleição. Está certo que essa discussão ainda está no ar, mas o presidente do Senado deve ter alguma coisa aí por debaixo dos panos. Não dá para a gente ficar acreditando em Renan Calheiros, também um réu da Lava Jato, que tem essas propostas nesse nível de eleição geral, que a presidente Dilma criticou, mas nos bastidores lá do Palácio do Planalto, possivelmente a presidente Dilma pode estar fazendo um acordo de eleições no país. Como vai acontecer, eu não sei. Porque, mesmo se ela vença a batalha do impeachment, a governabilidade aqui no país será muito difícil para ela. E o senador Aécio Neves, chefe da oposição do PSDB, criticou a ideia de se realizar eleições presidenciais neste ano, como forma de resolver a crise política no país. Para ele, a iniciativa é, abre aspas, criativa e utópica, fecha aspas. Para Aécio, a sugestão de novas eleições não tem qualquer correlação com a realidade, porque não está prevista na Constituição e serve apenas para fragilizar a tese do impeachment. Questionado sobre a possível análise de um processo de impeachment contra o vice-presidente da República, Michel Temer, o senador disse que isso ainda não está colocado e, quando o for, o partido discutirá a questão. Aécio também afirmou acreditar que, mesmo que Dilma consiga sobreviver ao processo de impeachment, ela continuará sem condições de governar, porque não terá apoio suficiente do Congresso. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, disse que nunca ouviu falar na possibilidade de impeachment de um vice-presidente da República. Em conversa com jornalistas antes da sessão da segunda turma do STF, Mendes disse também que a Câmara dos Deputados poderá recorrer à Corte para questionar a decisão do ministro Marco Aurélio, que determinou a abertura de processo de impedimento do vice-presidente, Michel Temer. Marco Aurélio aceitou liminar em mandado de segurança, que entrou com o mesmo pedido na Câmara dos Deputados, mas foi rejeitado pelo presidente Eduardo Cunha. A Corte do Supremo Tribunal Federal é isso. Um mete o pau no outro, que mete o pau no outro, ninguém concorda ali. Mas no final eles fazem um arranjo tentando se aproximar de uma possibilidade de justiça no país. Uma possibilidade, porque com a politização do judiciário que acontece no país hoje, já criticada em todo o mundo, a questão judiciária hoje é muito polêmica. E o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, disse que a decisão do ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello, de que a Câmara dê início ao processo de impeachment do vice-presidente Michel Temer é absurda, teratológica, que palavra, hein? E invade a competência da casa. Cunha prometeu recorrer ao Supremo e apresentar todos os recursos possíveis.
Enquanto recorre, ele diz que vai pedir aos partidos que façam indicações para uma possível comissão especial para discutir o recebimento ou não da denúncia. Para o ministro do STF, Cunha não respeitou o figurino legal ao rejeitar o pedido de afastamento de Temer, já que, no seu entendimento, caberia a uma comissão especial da Câmara fazê-lo. Olha, já mudou o quadro lá na Câmara dos Deputados. Cunha, esse honesto e dedicado servidor do parlamento, teve de engolir seco e aceitar a imposição do ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello. O impeachment de Temer, certo ou errado, a gente não tem nem condições aqui cabais de dizer se isso é certo ou errado, esse impeachment vai prosseguir. Nós temos agora impeachment contra a presidente Dilma e contra o vice dela, Michel Temer. E ao contrário do que muitos dizem, política se discute, logicamente, e fazer uma reflexão do contexto atual em que estamos inseridos, com base na história, se faz extremamente necessário, principalmente com as crianças e jovens. A política está presente no nosso cotidiano, em casa, na rua, na escola, e é justamente na sala de aula que a consciência política dos estudantes começa a ser formada, associada a toda a bagagem que eles carregam ao longo da vida, para ensinar como o momento político pode ser abordado entre os estudantes. Nós recebemos Aurélio Adrião, ele é professor de História da escola ICJ. Tudo bem, Adrião? Como vão as coisas? Bem, boa obrigado. noite, prazer em recebê-lo aqui. Prazer é meu. Este contexto de hoje político, o Brasil está dividido, totalmente dividido. Dividido em opiniões, coxinhas de um lado, petralhas do outro, cada um tem sua opinião, cada um é um observador e um julgador jurídico, um observador e um julgador da política, da moralidade, de tudo, porque afinal a política, a crise e esse processo do impeachment jogou toda essa discussão no seio do brasileiro. Agora, na sala de aula, é interessante saber o que os estudantes estão conseguindo apreender de todo esse processo. Como está hoje a discussão na sala de aula? Os estudantes, imagino que seus alunos sejam jovens, bem jovens, como é que eles estão vendo tudo isso? Naturalmente devem estar também divididos, ou eles estão entrando na onda mediática, engolem toda a mídia que dá uma versão muitas vezes não correta da realidade. Boa noite. Boa noite. Na verdade, os alunos eles são repetidores, né? Infelizmente, eles têm o hábito de repetir o que a mídia passa para eles, ou então das próprias famílias. E trabalhar política com os alunos é muito interessante, porque você vai lidar com sentimentos, principalmente essa euforia que a internet... Seus alunos do ICJ, mais ou menos qual a idade? Eles vão, normalmente são 9º anos, de 14, 15 anos, Sim. né? Adolescentes consolidados, né? Sim, e alguns, né, dependendo, né, 16 anos já podem votar, né? Sim. E aí a grande discussão com eles é que eles possam filtrar o que eles estão recebendo. Porque o que se escuta ultimamente na verdade, se colocou o país em duas vertentes. Ou você é isso, ou você é aquilo. E, na verdade, não existe isso no Brasil, não poderia existir, né? E eles têm que ter uma neutralidade para analisar essas coisas. Porque nos colocar de lados opostos, né, na verdade, nós deveríamos estar num lado só, que é em prol do Brasil. E nós tentamos mostrar isso para os alunos, que o que está acontecendo hoje já vem acontecendo há anos e anos e anos. É uma repetição. E a história mostra isso. Então, se você pegar a política do café com leite, né, entre Minas e São Paulo, né, você vai pegar antigamente a questão, né, dos partidos na época de Vargas. Então, historicamente, nós temos essa divisão. Mas a gente não pode limitar a política brasileira apenas a isso. E essa discussão se é legal, se não é legal, se o impeachment vale, impeachment é constitucional. Agora, desde que haja comprovação de crime. E nós temos tentado passar isso para eles, para que eles tenham uma oposição firmes ou, pelo menos, correta. Não cabe ao educador formar opinião.
Cabe ao educador filtrar e dar, né, os mecanismos corretos para que os alunos possam, né, emitir as suas próprias opiniões, que é muito complicado, né, porque normalmente eles engolem, né, o discurso da mídia e normalmente dos pais. E esse discurso engolido, vamos chamar assim, né, digerido, vai para indo para que lado? Como é que eles estão vendo o quadro político brasileiro? Normalmente, né, como são alunos de uma escola particular, eles têm mais oposição ao governo. Mais oposição. Naturalmente, pela condição que afetou os pais, a política, né, econômica do nosso país, eles são, na sua maioria, opositores. Existem alguns alunos que são minorias, que defendem a questão do próprio PT, das reformas feitas, né? Mas a maioria é opositor ao governo. A discussão hoje não é PT só, né? Sim. Muitas pessoas que criticam esse impeachment, esse processo, chamam de golpe, tem críticas pesadas ao PT, né? Essa questão aí do petrolão, inadmissível, né? Deixar um processo de corrupção como esse do petrolão, só um diretor lá de segundo, terceiro escalão, Pedro Barusco, levou 100 milhões de dólares para o bolso, devolvendo agora, né? Quer dizer, em torno de 360 milhões de reais. Absurdo, né? Isso é uma história absurda. Mas na questão essa questão se é legal, se a presidente não cometeu um crime, por que ela tem de sair? Logicamente, ela está num processo de muita dificuldade para governar. E eu acho que é interessante, até por ser um professor de história, colocar essa discussão lá dos 2, dos 3, dos 4 lados, né? São vários lados. Na verdade, se a gente for fazer uma análise política da situação, eticamente o governo está tudo errado, né? Ele foi eleito em cima de uma mentira, e se nós fôssemos um país, né, onde o Congresso fosse sério, né, nós brasileiros realmente nos preocupássemos com política, ela não estaria no poder, né? Mas no momento que ela falou que nós não estávamos em crise, que a nossa economia era a sexta do mundo, né? Vendeu um peixe eleitoral. Vendeu um peixe eleitoral. Nós estamos esperando o metrô em Belo Horizonte há quanto tempo? Agora, isso, sem querer defender a Dilma, mas todos eles fazem. Sim. Aécio Neves. Todos. O Eduardo Campos, que morreu. E esse Lula, é o problema. A FHC, todos eles, né? Ela está, de uma certa maneira, pagando o pato pela essa corrupção Sim. descabida da política brasileira. E não é aquele pato da FIEG, não. que é aquele pato que, inclusive, foi uma imitação, lá tem que pagar direito autoral, copiou uma e eles vão pagar caro por um crime lá, um artista holandês. Mas essa discussão lá com os alunos não chega a inflamar, não? Não, porque a gente tenta trazer para o aluno a importância dele entender a questão da ética. Eu acho que o que norteia todo esse processo é o que é certo e o que é errado. E a gente tenta passar isso para o aluno de uma maneira muito clara e mostrar para eles que nós temos que respeitar os lados. Independente das opiniões, o que é essencial na democracia e na democracia brasileira, que nós não podemos perder, é saber ouvir. Saber ouvir as pessoas, saber ouvir o diferente. Você tem todo o seu direito de colocar a sua opinião, mas você tem que saber ouvir e respeitar. Se a gente sair dessa primícia, né, de respeitar o outro, nós vamos acabar com a democracia brasileira, que é uma luta em crescimento. Nossa democracia é nova, né? Começando em 1889, tivemos uma interrupção. E foi recomeçada há poucos anos, 85, depois de um ciclo de terror da ditadura militar. Né? Então, se a gente não tiver esse cuidado, e principalmente na sala de aula, que existem aquelas panelinhas de amizade, e aí eles podem levar para o outro lado, não, gente, vamos respeitar e saber ouvir, porque nós não temos sabedoria para julgar. Né? Nós não somos juristas, nós não temos as provas. Mas hoje todo brasileiro está ficando meio jurista assim na discussão, aquela discussão do achismo, né? Nós deixamos de ser técnico de futebol para ser políticos agora, né? Técnicos políticos. Até porque o futebol brasileiro não anda lá essas coisas. E também tudo, até que nessa aprendizagem o brasileiro vai bem, né? Porque no futebol é só corrupção, na política é só corrupção, fica tudo no mesmo patamar. Mesmo patamar. E essa é a preocupação, é mostrar que, na verdade, o que está lá em cima é o que está aqui embaixo. Quando o aluno cola, quando ele tenta burlar o sistema, ele é corrupto. E a gente tenta mostrar isso para eles, olha, não adianta você jogar pedra na Dilma sem olhar... Joga pedra na Geni, como diz a música do Chico Buarque, né?
Jogar pedra na Geni só não adianta não, né? Não, eles têm que entender que eles fazem. Na verdade, que a corrupção lá em cima está acontecendo embaixo. E é muito hipócrita aquela pessoa que fala, olha, eu não faço corrupção, eu não furo uma fila, eu não furo um sinal. Não compro um recibo. Não compro um recibo para imposto de renda, né? Então, assim, eles têm que entender que eles têm que mudar, são posturas mínimas, né, para cobrar dela, porque é muito fácil olhar para uma pessoa pública e ter essa postura. É óbvio que uma pessoa pública, ela tem que ter alguns cuidados a mais, porque ela passa uma mensagem, né? Mas, na verdade, é um reflexo da nossa sociedade. É bom você falar isso de cobrar de qualquer pessoa, né? Hoje cobram da Dilma, né? Sim. Se o sujeito dá um trupicão na rua e fala, foi a Dilma. Na época do FHC era a mesma coisa. Na época do Sarney, qualquer coisa que acontecia. Que Fernando Collor. Fernando, culpa daquele FHC, ele levou tanta paulada contra a Dilma. Sarney, nossa, paulada aqui. Principalmente aquele ali. O governo do PMDB levou a inflação a 400%, 800%, né? E o legal disso tudo, quando você começa a entender história, é você entender que nada mudou, né? E as coisas, por exemplo, a gente fala hoje da dicotomia de PT e PSDB, mas se você voltar na história, o PSDB veio do PMDB, né? Eu acho que o grande problema que nós temos hoje com o PT é que foi uma decepção nacional. Eles eram uma terceira via política e eles se deixaram se envolver por essas coisas, né? E nós precisamos agora no Brasil resgatar isso, essa esperança de política, de ver pessoas dignas no Congresso, porque é um absurdo uma comissão, né, de ética, né, para votar na presidente, ter na sua maioria todos com processos, né, contra eles. Então assim, você não sabe para que lado correr. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Você que é professor de história, te pediu uma opinião, por que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, o bicho está aí. O impeachment da Dilma parece que possivelmente ela consegue lá os 171 votos. Se conseguir o impeachment da Dilma, vai ter de ter o impeachment do Temer também, porque ele também assinou as pedaladas fiscais. Eleições gerais e agora em outubro é uma possibilidade que tem de mudar até a Constituição. Se os dois não puderem assumir, Eduardo Cunha muito menos tem condição, é o mais bichado do país, vamos usar a expressão bicho. Talvez seja o presidente do Supremo, Lewandowski, que seja o presidente do país. Mas parece que para todo lado que se mexe, está difícil, né? O problema da política atual brasileira é que a gente não... Eu estou me avisando ali que o tempo está acabando, você pontualmente me responde isso, por favor. Sim. O grande problema é que nós não temos figuras que nós podemos ver ali no final do túnel, uma luz que nos dê esperança. Porque em todo lado que a gente vê, nós temos problemas de corrupção, né? Que agora está até indo para outras áreas, né? Você está vendo essa questão do Panamá, né? Que está estourando, que já caiu até o presidente russo. Então, assim, o negócio é muito pior do que a gente imagina. E tem muito mais coisa para surgir que a gente não sabe. Caiu o primeiro-ministro islandês, né? Islandês. Lá ele foi envolvido naquela confusão lá, que inclusive o Eduardo Cunha está envolvido também, do Panama Papers. Papers, né? Papers, papel. Mas nesse envolvimento teve uma manifestação no dia seguinte, lá na Islândia, e ele caiu hoje já. É diferente do Brasil, né? Tem várias e não cai. Muito diferente do Brasil. Muito obrigado em recebê-lo, um abraço, até mais. Obrigado. O Redação BH News volta logo após um rápido intervalo.